Olá, mamãe! Bom, vamos conversar sobre um tema muito importante: depressão. Eu vou falar muito sobre a depressão pós-parto, mas eu vou falar também da depressão na gestação. Eu sou psicanalista, neuropsicóloga, e posso falar muito sobre esse tema, até porque vivenciei, tá? Não tive a depressão durante a gestação. A gestação para mim foi maravilhosa, salvo alguns gatilhos finais que toda mulher tem, né? O medo de morrer no final da gestação. Eu tive ali ameaça de aborto no início, então eu fiquei toda aquela gestação um pouco insegura sobre isso. Os fortes impactos que a gente tem durante a gestação, quando a gente vê alguma notícia relacionada a uma mãe que perdeu o bebê, que nem foi o caso, por exemplo, da apresentadora, da Tati, o quanto isso nos abala, qualquer outra questão. Vamos falar um pouquinho sobre a depressão durante a gestação? E aí depois a gente vai para pós-parto. Nem sempre quem tem a depressão durante a gestação vai ter a pós-parto, nem sempre quem não teve durante a gestação não vai ter a pós-parto. Elas não são diretamente ligadas, tá? Mas geralmente quem já tem durante a gestação, o pós-parto ela é mais possível, tá? Pré-parto ou durante a gestação, por que ela acontece? Mudanças hormonais, claro. Muitas mulheres têm essa questão de: Priscila, não fiquei confortável com o meu corpo, eu tinha uma vida muito ativa e a questão da barriga, a minha locomoção, eu me senti um pouco mais limitada, isso me fez mal. O próprio corpo, uma estria que sai, ou aquela mãe não conseguiu ali evitar, já tinha aquela predisposição e fica pensando como é que vai ficar o meu corpo depois da gestação. O próprio medo, e agora, o que vai ser da minha vida, né? Vou ser mãe. Muitas gravidezes são planejadas, mas outras não. E aí isso faz com que a pessoa fique, de fato, criando aquela ansiedade. E agora? Quais são os próximos passos? E acontece também, muitas mães que trabalham na iniciativa privada, o medo de perder o emprego, o medo de como vai ser, às vezes estão mal e não podem faltar, e aí vão trabalhar doente, vão trabalhar... tudo isso gera o quê? Uma estafa mental que pode sim gerar uma depressão durante a gestação. Pode me escrever: Priscila, estou passando por isso, não estou passando. Se você já tiver passando por isso, a gente tem que observar, dela procure uma ajuda. Eu tenho agenda, tá, que eu trato só as mães, então eu vou deixar meu WhatsApp para consulta, né, e avaliação ali desse primeiro momento. Dá pra gente fazer algumas alternativas, eu consigo ali. Eu, como psicanalista, o atendimento da psicanalista é um pouquinho diferenciado do atendimento do psicólogo, né? A gente consegue dar um pouco mais de opinião e trabalhar mais como uma consultoria para aquele cliente. Claro, se a gente vê que tem algum aspecto muito mais interno, daí a gente vai tratar também na psicanálise, mas sempre tem aquela conversa, a gente pensar e a gente entender o que tá acontecendo. Então, eu vou deixar meu número, tá? Eu não tenho muita agenda, tá, gente? Porque eu tenho a minha função de mãe, eu atendo um pessoal que eu presto consultoria para concurso público e eu tenho a minha profissão, né? Que eu sou policial. Mas eu sempre tenho uns horáriozinhos, então entra em contato comigo que a gente pode fazer esse processo de terapia, tá? Parcela no cartão, tudo certo, tá? Acho que é bem importante. Depressão, gestação é essa, né? Geralmente por esses fatores. E o pós-parto? O que acontece no pós-parto? Primeira coisa, né? A gente ganha o neném, já tem aquela carga hormonal que ela desce assim nas primeiras horas, né? Retirou uma parte de nós lá de dentro. E aí, a questão às vezes da amamentação, né? Eu sofri questões com a amamentação também. A criança chora muito, tu não sabe o que tá acontecendo. A mãe não consegue dormir, né? Às vezes não tem uma rede de apoio. Às vezes não consegue, de fato, ali logo ao pós-parto, fazer uma atividade física, porque não pode, ou porque tem dor, ou porque não tem ninguém para ficar com o nenê, ou porque o nenê não dorme muito bem. O meu filho, gente, ele não dormiu praticamente até os 4 meses. Ele ficava mamando de 20 em 20 minutos. Isso é um outro contexto que eu vou explicar, que é um fator muito comum, tá? Aquela criança que ela não consegue pegar uma mamadeira e ela fica no peito 24 horas, praticamente, né? E eu tive isso.
Meu filho dormia muito mal, sempre dormiu muito mal. Então, eu tive todas essas questões, né? Então, qual é o sinal de alerta? Tristeza profunda, a falta de interesse no bebê, culpa excessiva, sensação de incapacidade, pensamentos negativos. Geralmente acontece nesse sentido, tá, gente? Mas tem outros fatores, tá? O cansaço extremo, a pessoa não conseguir, né? Às vezes tomar um banho direito, tudo isso contribui para essa depressão. E Priscila, o que a gente faz para evitar isso, tá, gente? E eu sempre falo, cara, tenha uma rede de apoio, tá? Priscila, eu não tenho, que era o meu caso, né? Minha mãe morava a 60 quilômetros, minha sogra a 70 quilômetros, eu tinha poucas amigas que poderiam me dar esse apoio, porque as pessoas também têm suas vidas, trabalham, né? A rede de apoio para mim era meu marido, que também trabalhava, tirou 30 dias de férias, mas depois seguiu-se a vida dele normalmente. Tem a rede de apoio, gente, não é só a gente ter uma pessoa ali, né? Então, assim, o que eu sempre aconselho? Se organize financeiramente dentro do possível, pelo menos naqueles primeiros 3, 4 meses. Teu filho não vai precisar de tanta coisa nesse tempo, né? O chá de fralda vai dar conta. Provavelmente ali roupas você vai ter ganhado. Então, assim, junte uma verba para que você tenha pelo menos uma pessoa para auxiliar dentro de casa, uma diarista, enfim. Seja uma vez por mês. Porque o que acontece muito e acontecia comigo? A gente tem toda aquela função da mãe, cuidar do nenê, e aí tu olha pra casa, a casa é uma bagunça. E aí tu fica te culpando. E aí tu tem marido pra atender. E aí tu olha pro teu corpo e tu não te reconhece. E aí a criança só chora. E aí tu não sabe pra onde pegar. E aí começa um monte de coisa na cabeça. Meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Não é? Você não passou por isso? E agora? Era tudo para as mães que fizeram a gravidez planejada e se culpam mais ainda. Era tudo que eu queria na minha vida, meu Deus. E para aquela mãe que foi aquele bebê não planejado, fica pensando, e agora? Meu Deus do céu, eu não sei nem o que eu vou fazer de mim, né? Então, assim, isso acontece, né, gente, de uma forma, às vezes até involuntária. Essa mãe, ela não tem culpa disso, ela não tem. Aconteceu, ela não tá conseguindo se reorganizar. Então, sim, daqui a pouco você precisa procurar uma ajuda com psicanalista, com psicólogo, né? É viável. Ou não, você só fazendo algumas estratégias dentro de casa já vai te auxiliar. Então, eu vou dar um exemplo. Não é que vai resolver, né? Até porque o que acontece? Muitas medicações terapêuticas não são aconselháveis para quem amamenta. Isso dificulta mais ainda, né? Então, tu dorme mal, tu come mal. Então, assim, vamos pensar o que daria, o que tá na nossa mão, né? Tá na nossa mão o quê? Vou ganhar o nenê. Procurar alguém na sua cidade que faça, por exemplo, comida pronta, marmita pronta. Tem vários lugares. A gente ajuda no quê? Olha, eu não preciso me preocupar com a alimentação. Isso não precisa de nada. Não é tão barato? Não é, gente. Aqui eu pago R$40 a marmita. Não, perdão, R$14 a marmita, tá? 10 marmitas, R$140. 350 ml, miligramas, né? Mas aí eu complemento com alguma coisa. Ou faço um feijão congelado. Então, são menos coisas que você tem que pensar, tá? Dá pra você pedir, de repente, pra alguém ir na feira pra ti, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma amiga, né? A gente vai pensando sobre essas possibilidades. Ah, eu vou arrumar alguém para me auxiliar em casa. Ó, é uma boa, né? Eu vou ver se eu consigo com a Dinda e com a Dinda que venha um dia aqui, pelo menos por um mês, para eu conseguir dormir um pouco. Eu não conseguia desligar, tá, gente? Isso é muito comum. E não existia remédio que fizesse eu dormir, porque eu não podia nem tomar. Então, assim, mas pelo menos eu deitava um pouco e eu descansava o corpo, porque eu ficava o dia inteiro balançando o nenê. Eu usava tala aqui, porque ele não dormia. Então, assim, eu sei exatamente o que vocês passaram e podem passar, então eu sei também o que fazer para resolver. Mas eu quero que vocês pensem assim, ó, o que está na minha mão para que eu consiga reduzir isso? O que me incomoda mais? Por exemplo, me incomodava muito a limpeza da casa. Assim, elencar o que te incomoda mais. Ah, Priscila, me incomoda muito, eu não consegui fazer um exercício. Como é que eu vou fazer? Né?
Então, você vai ter que organizar o que vai te machucando mais, doendo mais, para que você consiga, de fato, ali, absorver melhor esse processo de depressão. Precisando de ajuda, fico à disposição, meu WhatsApp tá ali, marca uma consulta e vemos o que é, né, de ponto pra gente conseguir, de fato, aí, resolver esse processo. Um forte abraço!